O UFC 291 chegou e tem promoção lá na stake para as duas principais lutas. Na luta do Poatan, você pode escolher se o Poatan vence ou o Jan Blachowicz vence. Se você acertar e a luta acabar no primeiro round, você tem 100% do seu lucro a mais, ou seja, você dobra o seu lucro. E na luta principal, se você escolher o Poirier ou o Gaethje, né, se você acertar quem vence e a luta acabar no primeiro round, você tem 100% do lucro a mais, e se for no segundo round, você tem 50% do seu lucro a mais, limitado ali, no caso do primeiro round, 100%, né, do ganho, a $100, no segundo round a $50, tem todas as informações lá no site da Stake, todos os termos e condições, então dá uma olhada lá, confere e aproveita. Como vocês sabem, no próximo sábado temos o UFC 291. Eu postei um vídeo aqui com o card completo e todos os favoritos segundo as bolsas de apostas, e eu vi nos comentários que vocês pediram para eu fazer de novo aquele vídeo trazendo a opinião da galera que aposta e tem lucro, quem são as zebras, né, os azarões que eles mais estão escolhendo ali para dar uma ajudada na hora de fazer a sua própria fezinha. Lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação, eu não recomendo nada, nem os caras aqui que eu tô pegando as estatísticas também não, tá? Então é só uma dica, faz aí o que você achar melhor da sua vida. A única recomendação que eu dou é que você use a Stake, que é parceiro oficial de apostas do UFC aqui no Brasil, e eu sempre deixo o link aqui no comentário fixado para você abrir sua conta, porque é o lugar mais confiável, já que é parceiro do próprio maior evento de MMA do mundo, beleza? Então vamos lá. Primeira luta da noite, a gente tem a Pedrita contra a Miranda Maverick. E, segundo os caras aqui que mais tem lucro, né, onde eu consulto, nas apostas simples, tá? Considerando lá só quem vence, não considerando múltipla, nem aquelas apostas que você escolhe round, finalização, nocaute, só nas vencedoras, né? A maioria está arriscando ali na Pedrita, a grande maioria, inclusive, né? Só que a gente tem que lembrar, tá? A aposta é diferente do palpite, né? Às vezes pode acabar sendo o mesmo, mas nem sempre é. E por que eu tô falando isso? Porque não quer dizer necessariamente que a maioria desses caras realmente acham que a Pedrita vai ganhar. Porém, a cotação dela tá tão alta que vale o risco, entendeu? Então vocês têm que sempre lembrar disso. A cotação da Pedrita tá muito alta, então eu entendo por que escolheram ela, tá? Às vezes até na live aqui, quando eu for fazer as minhas ao vivo com vocês, até coloque um pouco na Pedrita também, porque tá muito discrepante aí a cotação. Então a Pedrita é a primeira azarona que os caras que têm lucros estão escolhendo mais do que a própria favorita, né? Bom, depois a gente tem a luta do Matthew Semelsberger contra o Urus Magic. Urus Magic é um cara que tá com um azarão e tal, mas a grande maioria não tá com ele, tá com o próprio favorito, então não vou entrar aqui no detalhe. Eu vou tentar pegar os azarões, que é o propósito do vídeo, né? Senão ficar falando luta vai demorar demais. Então o próximo azarão que mais está sendo escolhido, escolhido mais do que o próprio favorito, né? Aqui nos caras que tem lucro, lembrando, né? A gente tem o brasileiro Vinícius Salvador. Então tem dois brasileiros até agora que estão como zebra, porém nas apostas simples, né? Que é só quem vence, está sendo mais escolhido. Então Vinícius Salvador aí está sendo bastante escolhido. Não tem a mesma diferença que da Pedrita, tá? A Pedrita tem bem mais, comparando o azarão e o favorito. O Vinícius está quase que empatado ali, né? Com o Carlos Vergara, que é o favorito, mas o Vinícius é um azarão que está sendo mais escolhido. Bom, seguindo na mesma lógica, nas apostas simples, só vencedor, a gente tem o Darius Flowers, que é bem zebra contra o Jake Matthews. O outro nome é o Matthew Semelsberger, né? Enfim, o Jake Matthews, ele também está como favorito, né? Como eu estava falando agora, contra o Darius Flowers. E o Flowers, a cotação está tão alta que a mesma coisa, ele está sendo mais escolhido do que o próprio Matthews. Então, mais um nome aí. Aliás, tem bastante nome de azarão que a galera tá arriscando, deu pra perceber, né? Depois a gente tem o brasileiro Cláudio Ribeiro contra o Roman Kopylov. O brasileiro é zebra e também nas apostas simples ele está sendo mais escolhido. Então a gente tem até agora 3 brasileiros de azarões, e os 3 sendo escolhidos para essas apostas simples, né? Onde você só escolhe o vencedor. Então, segundo aqui os caras que têm lucro, a gente pode ter uma noite muito boa pro Brasil, mesmo sendo azarão aí a maioria, né? Bom, depois a gente tem, né, para você não pensar, mas todo azarão é escolhido e tal? Não. Um exemplo bem claro é o Derrick Lewis. Derrick Lewis está como zebra, é um cara que estava no topo da categoria e a grande maioria, assim, é bem diferente a proporção, está a favor do pezão, estão escolhendo o pezão, tá? Então,
não é toda zebra, né? São só as que, às vezes, a cotação ou o próprio lutador vale a pena. Bom, depois continuando ali, a gente tem o Trevin Giles contra o brasileiro Gabriel Bonfim, mas o Gabriel é favorito e aqui, na opinião dos caras, também está sendo escolhido, então não é um azarão que eu vou destacar. O outro azarão, mais um azarão que está sendo bem mais escolhido do que o favorito para as apostas simples, que é só o vencedor. Eu vou ficar repetindo para ter gente aí que não tem risco de confundir. O Michael Chiesa está sendo bem mais escolhido nas apostas simples do que o Kevin Holland. E aqui eu falei no vídeo do card completo e favoritos que é uma luta difícil de dar palpite. Porque se ficar em pé, obviamente Kevin Holland é bem melhor. Só que se for pro chão, o Chiesa é muito melhor. Então é uma luta difícil e tem uma diferença de cotação razoável, né? O Chiesa tá como azarão pagando uma grana legal. Então faz sentido também. Também concordo aqui com a maioria, né? Eu acho que na hora de botar a grana, talvez pela cotação arriscaria no Chiesa também. Depois a gente tem o Ferguson muito azarão, né? Tem um outro que realmente escolheu ele por conta da cotação, mas não é a maioria, tá? Então não entra aqui na nossa seleção. Depois a gente tem Stephen Thompson e Michel Pereira. Michel Pereira é mais um brasileiro azarão nesse card, tem muito brasileiro azarão, mas é um brasileiro que também está sendo mais escolhido nessas apostas simples dos caras que têm lucro. Então o Michel Pereira proporcionalmente tem muito mais escolhas entre esses caras que são caras que têm uma certa qualidade, porque todos têm lucro, né? A grande maioria tá escolhendo aí o Michel Pereira. Então, Michel Pereira acho que é o quê? O quarto brasileiro já, né? Que eu falei que é azarão, só que a maioria tá escolhendo o brasileiro nesse caso, né? Então, chama bastante atenção, né? Segundo os especialistas aqui, o Brasil vai estar muito bem nesse card. Espero que eles acertem, né? A próxima luta é Alex Poatan Pereira contra Ian Blachowicz. Adivinha? Brasileiro é azarão e adivinha, a maioria dos caras que tem lucro nas apostas simples estão escolhendo também o Poatan. Então, segundo os caras aqui, é mais um brasileiro azarão que deve vencer. E eu tô quase fazendo uma múltipla, né, nos brasileiros aqui, porque se todos vencerem realmente todo mundo azarão, imagina a cotação, né? E na luta principal, a gente tem o mesmo cenário. A gente tem o favorito, que é o Poirier, sendo menos escolhido nas apostas simples do que o zebra Justin Gaethje. É uma diferença mais ou menos, né? Não tá uma diferença tão grande quanto em outros azarões que eu acabei de citar, mas tem a maioria sim a favor do Justin Gaethje. Então, olha quantos nomes estão como azarão e os caras estão escolhendo, né? Tem card que acontece de ter ali alguns azarões e tal, mas a galera não escolhe muito, porque o favorito, às vezes a cotação não é chamativa, ou o favorito é um cara que tem realmente muita chance de ganhar e não vale nem a pena arriscar na zebra e tal. Teve evento recentemente que deu uma zebra só, né? Que foi na luta principal, que foi na luta da Holly Holm com a Maíra. E aí, naquele card, eu arrisquei algumas zebras, mas realmente não deu quase zebra, né? Foi bem bizarro. Mas nesse card realmente tem muitos azarões, muitas zebras com potencial. Então, só pra gente repassar aqui, eu vou passar da última luta, né, da principal, até a primeira pra gente revisar aqui. Então, resumir, né? A gente tem o Justin Gaethje, então, como um azarão sendo muito escolhido, o Alex Poatan depois a gente tem o Michel Pereira, depois, em seguida, a gente tem o Michael Chiesa, depois a gente tem ali, seguindo na mesma lógica, peraí, a gente tem o brasileiro Cláudio Ribeiro, depois a gente tem ali o brasileiro Vinícius Salvador, depois a gente tem de azarão sendo escolhido, a Priscila Cachoeira, a Priscila Pedrita. Então, esses são os nomes dos azarões que estão sendo mais escolhidos do que os favoritos para as apostas simples, que é só onde você escolhe o vencedor. E lembrando que tem muito a ver com a cotação, tá? Então, enfim, já repeti várias vezes aqui os lembretes para não ter erro, para não ter confusão. Não esquece de refletir aí com a sua própria cabeça e ver o que você quer fazer, né? Realmente tem cotações bem altas que às vezes dá para tirar uma grana e tal, enfim, né? Vamos ver. Eu vou fazer live aqui, vou escolher as minhas também ali na hora e vamos ver o que acontece. Não esquece, se você quiser aproveitar aí as cotações, tá tudo lá no site da Stake. Eu vejo vocês na próxima, deixa o like se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho. E é isso, vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!